Fala galera, beleza? Raniel W aqui falando. E claro, você é sempre muito bem-vindo. E é o seguinte galera, hoje a gente vai reagir aqui o 4 crimes não solucionados aí de quem mandou matar Marielle. Bom, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Crimes que marcaram a história por nunca terem tido de fato um fim. A falta de respostas causadora em quem espera por justiça. E, em alguns casos, a queda de uma única pessoa pode significar a levantada de vários em protesto, pedindo solução para casos nunca solucionados. No vídeo de hoje, então, contaremos 4 histórias de crimes que ainda carregam dúvidas, falando de Marielle, da crise de Tylenol de Chicago, do caso PC Farias e de Amarildo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, então, a gente vai falar de crimes não solucionados. Hoje eu tô aqui com o Digo Black por trás das câmeras, que vai me ajudar com a meta de likes pra esse vídeo. A meta de likes eu já quero 14.400. Galera, é o seguinte, eu não tinha entendido muito bem aí, porque, igual eu falei antes, eu sempre vejo os vídeos junto com vocês, então muitas das vezes eu vejo a legenda ali, acho meio que interessante, falo, vou reagir a esse daqui. E aí, no caso, eu falei no início, né, 4 crimes não solucionados, de quem mandou matar Marielle. No caso aí, quem mandou matar Marielle mais 3, beleza? Então vamos continuar com o vídeo. Do caso Marielle. No dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco voltou tarde de uma noite de reunião na Lapa, no Rio de Janeiro. Ela moderou um debate sobre as mulheres negras das favelas, que começou às 18 horas e terminou às 21 horas. Marielle entrou no carro e voltou para casa normalmente, como um dia normal. De repente, no meio da estrada, o Chevrolet Cobalt que vinha perseguindo ela desde a Lapa acelerou e encostou no carro da prefeitura. Ao chegar ao carro de Marielle, o homem do carona disparou 13 tiros de metralhadora, matando a vereadora e o seu motorista Anderson Gomes. Esse caso é muito falado e, como foi dito na introdução, alguns casos onde uma pessoa cai, muitas pessoas se levantam para poder debater, né? Assim como é o caso da Amarildo também e outras questões que a gente já teve recentemente que acabaram virando pautas. E nesse caso aqui, até o momento, a gente tem 2 pessoas que foram realmente acusadas por conta da execução dela. Uma é o policial militar afastado Rony Lessa, que na época já era um policial militar afastado, tá? E o outro era um ex-policial militar chamado Elcio Queiroz, que foram presos em março de 2019 para poder aguardar julgamento. Ou seja, é uma espécie de proteção para que realmente haja justiça, né? Para que eles não possam fugir, né? Para nenhum local, nem nada do tipo. O Lessa seria o responsável por atirar. E o Queiroz seria quem estava lá no carro, quem estaria no volante, né? Vale lembrar que o Lessa tinha sido expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro após ser condenado por porte e tráfico ilegal de armas após a apreensão de 117 fuzis na casa de um amigo dele. Vocês devem até lembrar desse caso. Claro, sim. O Lessa e o Queiroz, por enquanto, aguardam um júri popular que ainda não tem data marcada. Por enquanto, qual que é a suspeita então? Eles foram quem cometeram um crime de fato. A suspeita é de onde vem esse crime, qual que é a origem dele. A gente tem alguns mandantes suspeitos. Dentre eles, a gente tem um chefe de uma milícia local do Rio de Janeiro, da zona oeste do Rio de Janeiro, que inclusive foi preso depois por encomendar outra dupla execução, igual no caso da Marielle, então para tirar a vida de 2 pessoas. E ele tinha encomendado esse crime também com o Lessa, que foi o policial que participou do crime da Marielle. Então poderia ser esse cara aqui, que seria um grande cara da milícia que estaria então com algum tipo de rivalidade com ela, talvez pelos projetos sociais que ela vinha fazendo, comunidades e coisas do tipo. Políticos rivais, que seriam opositores pro trabalho dela. A gente sabe que a política no Brasil é um trabalho também perigoso. E os próprios autores, que foram quem fizeram o crime. Eles poderiam ter algum tipo de motivação pessoal para poder cometer ele. Mas vale lembrar que ambos alegam que tudo é mentira e que eles não seriam culpados, né? Apesar de ter fortes evidências contra eles, tanto é que eles estão presos há tanto tempo só aguardando o julgamento. Ninguém fica preso no Brasil aguardando o julgamento dessa forma se não tiver forte indicação, tá ligado? Pelo menos nesses casos assim muito grandes onde tem gente por eles. Eles também têm bons advogados para poder recorrer. Na terceira posição, a gente vai falar das mortes por Tylenol que aconteceram em Chicago. Em 28 de setembro de 1982, Mary Kellerman, de 12 anos, foi hospitalizada após consumir uma cápsula de Tylenol extra forte. Ela acabou falecendo no dia seguinte. Em 29 de setembro, 6 outras pessoas, incluindo Adam Jennings, Stanley Jennings e Teresa Jennings, pegaram uma única garrafa cada um. Todos eles, além de outras 3 pessoas, acabaram falecendo logo em seguida. Esse caso aqui foi muito bizarro nos Estados Unidos. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: a gente tinha um consumo muito grande de Tylenol, tanto que tá rolando novamente por lá. E nessa época era muito fácil você comprar Tylenol. E do nada apareceu uma criança que tinha consumido Tylenol e por conta disso ela perdeu a vida. Não bastasse isso, mais 6 pessoas apareceram e perderam a vida da mesma forma. E aí descobriram que alguém tava colocando então cianeto dentro do Tylenol. Nossa. E espalhando por lojas diferentes, né? Não era nem só em um lugar, era em locais diferentes. Na época a empresa que fabricava, que era a Johnson & Johnson, teve que vir a público e pedir pro pessoal parar de comprar, inclusive para retirarem da venda, né, esse produto. Então 31 milhões de frascos
foram recolhidos, olha só, e isso deu um prejuízo de 100 milhões de dólares para Johnson & Johnson. Mano, imagina recolher tudo isso. Não. Por conta de alguém que estava indo lá e adulterando o produto. Então, tipo, não tinha nem nada a ver com a procedência do produto, né? Mas mesmo assim, por questão de segurança, mas será que pegou a pessoa, vale, bicho? Esse caso aconteceu nos anos que 80, é complicado né? demais, Hoje, isso é prisão perpétua. Pra você poder checar e ver o que acontecia. E as imagens também não ajudavam muito. Então tinha uma imagem lá importante de uma das pessoas, uma das vítimas que comprou o Tilenol adulterado, né? E atrás dela tinha um homem com uma barba grande e tudo mais, que foi reconhecido. E por muito tempo esse foi dado como o perfil provável do suspeito, né? Ele foi dado como o principal suspeito. Mas também não quer dizer muita coisa. Né? Ela tava na farmácia, tinha uma pessoa atrás, não tem nada a ver. Uma dedução só. E por isso, o verdadeiro culpado também nunca foi encontrado. Na segunda posição, a gente vai falar do caso PC Farias. Paulo César Farias foi tesoureiro e coordenador da campanha de Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito desde o governo militar. PC não possuía um cargo público formal no governo Collor, mas atuava como principal conselheiro do presidente. Então ele era o cara que era o mentor do governo do Collor, e a gente sabe que o governo Collor acabou de um jeito bem trágico, né? Quando ele acabou travando o dinheiro de todo o Brasil, basicamente, né? E esse cara era o mentor financeiro do Collor. Imagina. Então para pra pensar. Foram descobrir que ele estava envolvido em um monte de tramóia por aí, e basicamente tinha um esquema de desvios de verba pública que totalizavam ali um valor de $1 bilhão. De dólares. $1 bilhão, tá? Então no momento em que isso ficou público, que todo mundo soube o que estava acontecendo, ele começou a ser procurado pela Polícia Federal e pela Interpol. Então ele fugiu do Brasil e passou a morar em vários países diferentes, trocando ali tanto de aparência, né, quanto de nome. Então ele chegava num local com nome e já ia pra outro com outro nome. Em um certo momento, inclusive, chegou a se passar por um príncipe árabe, cara. Olha que doideira. Tá ligado? Depois de um tempo, então, ele foi encontrado. Foi mexer com até os árabes. ele, se não me engano, foi feito Corajoso, por um hein? na época. Imagina, ninguém sabia onde estava o cara. Aí alguém vai e faz E Cabrinho sabia. Tipo, era, tá ligado? Era Esse a Cabrinho, entrevista. né? E depois de um cara, tempo, o pessoal fala que o Ronaldinho Gaúcho, claro, respeitamos aquele mito. O cara é um bruxo do futebol. Aí tem o... Vamos colocar lá o bruxo lá da sinuca, cara. Como é que é o nome dele? De Mauá. Baianinho de Mauá. Acho que é o Baianinho de Mauá. É o bruxo da sinuca. Tem que colocar o Cabrini aí como o bruxo da reportagem, cara. Que esse cara aí vai pra tudo quanto é lugar. O cara aparece no meio dos terroristas aí, aparece no meio de bombardeiro. O cara tá doido. A polícia encontrou ele também, assim como o Cabrini, né? Encontrou o PC. Ele foi preso e ele prometeu que ia ali dar um depoimento contra um esquema de corrupção dentro do governo Collor. Só que o PC acabou sendo executado dentro da própria casa dele. Imagina. Do nada. Naquela época, no intervalo entre ele falar que ia fazer e fazer. Pô, mas imagina, ele ia dar com a língua nos dentes, alguém já... E era só gente grande. Tá ligado? E olha que doideira, o secretário de Justiça, junto com o delegado do caso, no mesmo dia do caso, já meio que resolveram. Falaram o seguinte, aqui aconteceu um crime passional, uma execução seguida de suicídio. Então a namorada dele, a Suzana, tirou a vida dele e depois tirou a própria vida. E eles falaram que o motivo seria ciúmes, que ela tava com ciúmes dele, que ele queria terminar com ela, que ela não queria terminar e que por isso ela teria tirado a vida dele. Tipo, bastante conclusão pro primeiro dia do caso, né? Não, e os caras já fecharam assim. E inclusive, logo em seguida, conseguiram alguns documentos que mostraram que a Suzana tinha comprado uma arma, a arma que foi usada no crime, e que estava praticando tiro alguns dias antes do crime. E nessa época, o irmão do PC Farias, ele falou, não, beleza, faz sentido, ela tá treinando tiro, ela tá com a arma, eles tinham um relacionamento, os dois foram encontrados sem vida em casa, a história parece ser essa, então eu aceito a história. Mas a família do PC Farias, em geral, tirando ele, não aceitou. Falou, não, peraí, eu tenho que investigar isso aqui melhor. Então, em abril de 1997, 10 meses depois do caso, muita gente estava pedindo uma nova investigação, e o motivo era um cara chamado Jorge Sanguinetti. Esse cara que era legista, era professor de medicina legal da Universidade de Alagoas, e ele apresentou um dossiê no qual ele contestava o laudo oficial que tinha sido feito. Então, o laudo oficial tinha sido feito por um cara chamado Badam Palhares. E ele falou, cara, tá errado, provavelmente foi falsificado, e tem alguma coisa muito estranha por trás, porque não bate. Olha que doideira, imagina um cara que é tipo, né? É uma pessoa que tem credibilidade vindo, né, pra desmentir um trabalho que foi feito por outro profissional, né? E ele apresentou esse laudo direto no Ministério Público, como denúncia mesmo. Então as investigações foram reabertas. A polícia então exumou os corpos, ou seja, desenterrou os corpos para poder voltar à investigação. Então eles conseguiram perceber algumas coisas muito importantes. Primeiro, o tamanho da Suzana estava registrado errado, com 10 centímetros de erro. Com isso, o cálculo que foi feito do tamanho dela e da onde estaria a arma para poder fazer o disparo, deixava de ter sentido, por diferença de 10 centímetros. E ela não conseguiria fazer o disparo da onde ela teria que ter feito. Outro detalhe, pela altura dela e o jeito que ela faleceu, parece que ela não estava atirando e nem atirando contra si mesma, né? Parece que na verdade ela estava reagindo, ela estava fazendo um movimento de defesa. Então,
levantar a suspeita de como ela tá se defendendo dela mesma, né? Tava meio que se protegendo do ataque, alguma coisa assim, né? Pois é. Outra coisa que foi percebida é que na mão dela não tinha nenhum tipo de elemento químico que ficariam na mão dela caso ela atirasse. E também o revólver foi analisado, e também no revólver não foi encontrado sangue ou impressão digital que seja de nenhum dos dois. Então na época foi aberta uma CPI do caso para poder analisar o caso e ver o que tá acontecendo. Por quê? Porque basicamente a gente tinha alguém que tinha feito um laudo falso dentro da justiça para poder acobertar um caso que envolvia o governo. Era um caso muito grande e de interesse do Brasil inteiro. Foi feito então uma CPI e o ex-governador do Alagoas, Geraldo Bulhões, que por que do Alagoas, né? Porque o Collor de lá e tudo meio que se passou por lá também, né? Ele disse na CPI que o legista teria recebido então R$400 mil para poder fazer esse laudo falso. E de quem que ele recebeu esse laudo falso? Cara, isso daí vocês pesam na balança, isso daí porque é uma família importante. PC Farias. A família não concordou e tal, e foi atrás, tá? Conseguiu fazer todo esse processo. Agora vocês colocam na balança as famílias que não têm condições, cara, no Brasil. As pessoas que não são vistas, né? Que acontece essas queimas de arquivo, esses levantamentos, a causa do crime é essa. E aí a família tem que concordar pelo fato de não ter condições de levantar de novo as questões óbvias do crime, né? Fica aí essa reflexão, que esse é o Brasil. Não, na verdade não é só o Brasil não, isso aí acontece em muitos outros países, por exemplo, até Estados Unidos também, porém com mais dinheiro, um esquema mais organizado. Recebeu de alguém? Claro. De quem que ele recebeu? Quem que concordou desde cedo ali que o caso estava resolvido? O irmão dele, o Augusto Farias. O Augusto Farias, então, teria encomendado a morte do PC Farias e da própria namorada dele também ali, né? Caramba, então eu acho que olha aí, cara, a própria PC família, ia entregar cara. até o próprio irmão, no caso, né? Porque ele Pode ser. ligado? E por fim, como que ficou o caso? O caso foi reaberto e foi concluído. Realmente, os dois, não foi o que tinha sido falado. Ela não tirou a própria vida, ela não tirou a vida do PC. Foi alguém que realmente executou os dois, tirou a vida deles. Mas a gente não consegue provas o suficiente para poder acusar o irmão do PC. E por isso, então, ele fica em liberdade. E foi o que aconteceu. Então é um caso que no fim não foi solucionado, até porque se ele mandou, quem junto com ele mandou, certo? Porque esse interesse não é individual, de calar o PC. Então quando ele tava fugindo, tava bom. Mas e quando ele foi pego e prometeu falar? Aí se tornou muito ruim, muito perigoso. Na primeira posição a gente vai falar do caso Amarildo. Amarildo desapareceu após ser levado por policiais militares para interrogatório à sede da UPP, durante a Operação Serenidade Armada, que era responsável pelo combate ao tráfico de drogas nas comunidades entre os dias 13 e 14 de julho de 2013. Esse caso também é bem bizarro. Basicamente, é um rapaz, o Amarildo, ele foi parado pela polícia, ele não estava nem andando por ele, estava num barzinho, certo? Estava no barzinho da comunidade. Ele foi abordado então, pediram para ele o documento, ele entregou o documento, mostrou o documento, ele foi revistado, não tinha nada com ele, não tinha droga, não tinha arma, não tinha nada. E a polícia mesmo assim falou, não, mas a gente acha que você é suspeito, então vamos levar você daqui. Levaram ele dali, passaram por algumas regiões do Rio de Janeiro, isso é mais doido, porque eles passaram por outros locais antes de ir diretamente para o UPP e foram para o UPP. E lá a polícia, na época, tinha alegado que tinha largado ele e não sabia para onde ele tinha ido, que ele tinha desaparecido. Só que, depois de revelarem tudo o que aconteceu no caso, basicamente descobriram que ele foi torturado lá próximo ao UPP, do lado da UPP, né? E que 12 policiais estavam envolvidos. Tanto que os 12 acabaram sendo condenados, receberam uma pena aí de 10 anos de cadeia. E durante todo o tempo ali da investigação de todo o caso, que era bizarro, né? Porque policiais pegaram um cara que não é criminoso, tirar o cara da onde ele tá, pra levar pra outro local, pra bater no cara, pra matar o cara e ainda sumir com o corpo dele e não falar onde tá. Por nada. Porque eles não falaram nunca onde tá o corpo do Amarildo. Porque, obviamente, eles vão sempre negar que não participaram desse caso, né? Então até hoje o Amarildo não foi encontrado. Tanto é que na época, cara, a juíza, quando ela foi falar da sentença que tava dando ali pros policiais, ela reforçou bastante isso. Ela fala o seguinte: Amarildo morreu. Ou seja, ela fala, não é que ele desapareceu, ele não sumiu, não é que ele vai voltar ou algo do tipo, não, ele morreu. A gente tá provando aqui que ele morreu. Esses policiais mataram ele, sumiram com o corpo dele, mas ele morreu. A gente tem que falar isso. Segundo o que ela entendeu, basicamente os policiais tiveram uma cadeia de enganos ali, onde eles acharam que ele realmente pudesse ser um criminoso e queriam sumir com ele, queriam dar respostas ali, né? Acharam, cara, nossa. E ela leu a situação e falou, bom, ninguém ia se opor aos policiais, 4, 5 homens armados, fortemente armados, pegando o cara, por mais que fosse ali no boteco, todo mundo vendo que o cara não tinha nada de errado, ninguém ia falar, onde é que você tá levando ele? O que você tá fazendo com ele? E também quando os policiais agrediram o Amarildo ali do lado da UPP, ninguém ia se opor e falar, não bate no cara, não faz isso, né? Então esses foram os casos que a gente separou aqui pra vocês. Eu espero que vocês galera, é o Brasilzão doido aí. Isso aí é só o que a gente sabe, imagina os que a gente não sabe.
Tamo junto, valeu, é nóis. Mas é isso aí. Galera, se inscreve aí, beleza? Deixa o like. Tamo junto e até a próxima.